Ora, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Hoje venho vestido de bandeira da monarquia liberal. Já viram que interessante? Arranjei um casaco, custou 17 euros, ainda teve desconto e decidi aparecer neste lindo estado. Pareço mais ou menos um palhaço rico, não é verdade? Na parte do rico, do palhaço, se calhar, há mais qualquer coisa. Bom, mas o que eu vou falar é muito sério, muito sério. Muito sério, porque é uma coisa que eu já fiz numa sessão que participei com os professores, com o sindicato dos professores, durante muito tempo, professores do ensino médio, e vou voltar à carga, porque penso que é fundamental, é um ato de cidadania voltar à carga. A educação para criar escravos, é assim que se chama este vídeo. Bom, se repararmos, estamos agora numa transformação. A nova versão da educação para formar escravos já é uma versão 2.0. É pôr a IA a substituir os humanos ou a interagir com os humanos e depois a substituir os humanos. Os advogados, quiçá os juízes, os cirurgiões, os designers, os historiadores, os geógrafos, os químicos, os matemáticos, os contabilistas, até os artistas, já podem, atenção, não é talvez, já podem ser substituídos com vantagem em determinadas tarefas por gente que está ligada, digamos assim, ao aliás, por instrumentos de IA. Estamos numa fase 2.0, isto é, ainda há uma colaboração humano-IA, por exemplo, na advocacia. Os advogados que trabalham com IA estão, digamos, numa espécie de modernismo, até serem engolidos pela IA e a profissão passar a ser essencialmente IA. Reparem aquilo que se passa com a robotização das fábricas de automóveis ou com a robotização das fábricas industriais em geral. E, portanto, aquilo é, de facto, um indício daquilo que pode vir se não houvesse uma guerra catastrófica e uma crise catastrófica e uma intervenção divina que vai recolocar isto tudo noutro estádio. Bom, a seguir vem uma nova fórmula competitiva, o transhumanismo, a criação, já está a acontecer, atenção, a criação de ciborgues, portanto, cyborgs, não é? Portanto, pessoas que são híbridas de humano e de computador, com implantes e depois com uma espécie de intervenção genética seletiva, coisa que os nazis queriam fazer de uma forma mais rústica para se criar o super-homem ou a super-mulher, os super-bebés, os super-militares. Tudo isso é a nova versão da educação para criar escravos, é um transhumanismo, é uma substituição da humanidade, é de facto uma espécie de novo criacionismo. Ou seja, Deus fez isto errado, isto não está assim muito bem, nós é que vamos ser o verdadeiro Deus que vai criar qualidade que Deus esqueceu manifestamente de pôr nos homens. É claro que isto vai acabar mal, já sabemos o fim da história, mas por enquanto está a funcionar. Bom, e a velha versão qual era? A velha versão era a versão que decorre do axioma Rockefeller. Rockefeller é um nome que está em tudo o que é hegemonia internacional, em tudo o que é transnacionalismo, em tudo o que é globalismo. Sempre Rockefeller, sempre Rockefeller. Até a maior empresa do globalismo se chama BlackRock, deve ser coincidência. Não é Black Rockefeller, é BlackRock, pois, está bem. Mas enfim, e a outra chama-se Vanguarda, que era o nome, curiosamente, de um jornal comunista português, Vanguarda, e de um jornal nazi, nacional-socialista, mais ou menos, da área portuguesa, também chamado Vanguarda, não é? Curioso. As coisas, não é? Que tocam-se. Já ninguém fala disso, mas quem for à procura pode pôr aqui nos comentários
imagens do jornal Vanguarda de esquerda e do jornal Vanguarda de direita portugueses. Aliás, Vanguarda aparecem muitas vezes em lógicas de extremismo. Bom, qual é o axioma Rockefeller? Nós não precisamos de pessoas que pensem. Não precisamos de pessoas que pensem, de filósofos, de críticos. Não, não. Precisamos de pessoas que obedeçam. Pessoas que trabalhem obedecendo. Ora bem, o que é uma pessoa que trabalha acriticamente e obedece? Bom, era um escravo. O escravo não era a custo zero. Muita gente diz, o escravo não custava nada. É errado, não é? Um escravo custava ao menos que um cavalo, o mesmo no mercado, que um cavalo bom, de grande qualidade. Um cavalo bom não é custo zero, não é? E depois era preciso manter o escravo com saúde, alimentar o escravo, porque senão o escravo ia à vida, não é? Tirando a escravatura nazi, cujo fim era esmifrar os judeus e os prisioneiros equiparados a judeus e depois destruí-los. Portanto, eu quero lá saber, temos tantos milhões, que isto vai dando para uma certa coisa e depois vão à vida. O indivíduo comprava escravos enfim, no século XVI e XVII e XVIII, não é? Se calhar não estava interessado, até XIX, no Brasil, por exemplo, não estava propriamente interessado em que o escravo não durasse nada e que fosse para o galheiro. Porque era um investimento. De maneira que, o que é que se pedia ao escravo? Que ele tivesse saúde, a gente paga-lhe alguma coisa para ele se manter, não é assim? Para se manter, não é? Os escravos até tinham alguns direitos, podiam se casar, produziam mais escravos, podiam, enfim, muita coisa, mas o obrigatório era não ter liberdade. Não têm a liberdade de pensar, não têm a liberdade de alternativa, têm que trabalhar e obedecer ao patronato, ao chefe, ao dono. E, portanto, a educação que existe no escravo é essa. E a educação que existe no sistema rockefelleriano é exatamente essa. Nós temos toda essa educação. Há uns que conseguem rompê-la, como eu, e há outros que não, pura e simplesmente são vítimas dela até ao fim e acham que têm azar. Como é que isto se consegue? Consegue-se numa articulação poderosa dos instrumentos ideológicos. Eu já vos disse, família, não é? Família, escola, são os primários e principais, e depois média, ou mérdia, como eu costumo dizer, cultura, etc. Portanto, isto tem que ser uniformizado. O problema do axioma Rockefeller era o início do axioma Rockefeller, vencer a inércia. Mas como é que eu vou fazer isto para arrancar com o sistema? Bom, os professores devem ser convertidos ao axioma Rockefeller e devem ser educados pelo Estado, examinados pelo Estado e certificados pelo Estado. Ou seja, vamos pôr fim a um sistema que não estava muito longe disto, que era o ensino religioso. O ensino religioso era um ensino absolutamente autocrático, porque a religião não dava sugestões, a religião ensinava mandamentos. A religião, qualquer religião, ensina mandamentos, não ensina sugestões. A religião cristã, só agora é que está de tal maneira abandalhada que está em crise, não ensina propriamente sugestões, ensina mandamentos, ensina comandos. E, portanto, aquilo que existia é, de alguma forma, transformado com facilidade no novo sistema de ensino liberal que vai, pseudo-liberal, mas que vai ser implantado a seguir à Revolução Francesa e que vai ser, pura e simplesmente, a base daquilo que é depois apropriado pelo axioma Rockefeller. Mas dir-me-ão, mas havia ensino autónomo, havia ensino religioso e confessional. Sim, sim, mas o paradigma era mais ou menos o mesmo, é fácil de adaptar. Quais são as técnicas de ensino e aprendizagem absolutamente fundamentais para o paradigma Rockefeller? Em primeiro lugar, tem que haver uma repetição sistemática. Isto é, os instrumentos ideológicos devem ser absolutamente redundantes. Devem ensinar o mesmo.
devem exigir a repetição. Portanto, o que diz o professor deve dizer o manual. O que diz o manual aprovado pelo Estado deve dizer o professor. Aquilo que o exame favorece é a resposta segundo o manual e o professor, repetição, e aquilo que penaliza é exatamente o contrário. A repetição é premiada, o desvio à repetição é punido. Estão a ver? Isto é claramente o sistema previsto para a criação de escravos pelo Estado. Pelo Estado e pela sociedade. Eu sou testemunha de que isto é assim. Ensinei várias coisas aos meus filhos, sobretudo à mais nova, porque ela me pediu, e ensino-me lá isto, que eu não sei, a parte da história, não sei o que mais, e eu ensinei-lhe História e Geografia, e ela foi ver ao livro e disse, eu não posso responder isso. Se eu responder isso, estou em contradição com o manual e chumbam-me. E aprendeu de mim aquilo que é a verdade alternativa, e aprendeu do livro aquilo que é a repetição sistémica. Reparem bem o que é um totalitarismo. A educação é totalitária, não quer alternativa. Por isso é que tem que ser implodida em conjunto. Quando eu digo é preciso implodir o Ministério da Educação, não é porque eu tenho um desejo bombista, não é? É porque não é possível deixar uma infecção por resolver. É preciso apagar a infecção toda. O que é que não está infectado no Ministério da Educação? O quê? O que é que não concorda com este sistema? Bom, mas vamos continuar. A repetição é premiada, o desvio é punido. Eu estava a ensinar à minha filha história, até tinha vários livros, manuais, do João Mial, da História de Portugal, sei lá, tantos outros professores alternativos que havia, não é? Do Hermano Saraiva, por exemplo, não é? Aquela história concisa, que é uma maravilha, que é uma síntese rápida, feita por uma pessoa prática. Esta alternativa para ela era insuportável. Eu não posso dizer isto porque eu tenho que passar. Bom, reparem, isto é feito desde a primária até aos 18 anos, em que se penaliza o pensamento crítico, se penaliza a alternativa, se penaliza o contraditório e se permeia exclusivamente a repetição bem feita. Quanto mais bem feita e fiel for a repetição, melhor é a nota. Dir-me-ão, e então e a universidade? A universidade faz o mesmo. Porque as pessoas que vão para a universidade não são ovnis. Não são ovnis. São pessoas que vieram deste ensino primário, que vieram destas famílias, que vieram e que viram os média. E, portanto, a criação de uma alternativa, sobretudo nas humanidades, na universidade, ainda que pública, ou sobretudo se for pública, mas tanto faz, seja concordatária, seja privada, vai dar ao mesmo, porque o mercado de trabalho o que valoriza é um bom técnico escravo, um técnico que obedeça, que faça o que se lhe manda e que não pense, ou que só pense aquilo que se lhe manda pensar, ou da maneira que se manda pensar. Não é assim? Vida, automóveis, que é preciso automóveis elétricos, e aqueles engenheiros todos das grandes firmas dos automóveis que estão a fazer falir as firmas dos automóveis, está tudo a aprovar. Em vez de dizer, não, vamos buscar motores alternativos, vamos fazer novas fórmulas movidas à água, como já houve, ou movidas a... Não, isso não, a dínamos, ou movidas a ímãs, ou movidas a... Não, isso de maneira nenhuma tem que ser por aqui, porque o lobby manda pensar assim, e nós pensamos aqui, aperfeiçoamos aquilo que o lobby, executamos e pomos em marcha aquilo que o lobby pede, aquilo que o globalismo pede, aquilo que... Portanto, há um fechar de circuito, estão a ver, entre ONU, União Europeia, universidades, academias, tudo tem exatamente o mesmo discurso que serve o axioma Rockefeller. Bom, e portanto,
é muito difícil. Depois, se eu quiser ir para a carreira diplomática, tenho que debitar este discurso. Se eu quiser ir para o militar, tenho que debitar este discurso. Tudo está articulado, ou seja, os aparelhos ideológicos invadem os aparelhos repressivos, invadem as polícias, invadem os tribunais, invadem a lei, invadem, estão a ver, o Ministério Público, invadem tudo. Fica tudo a falar em uníssono da mesma forma, porque depois o Estado, que remunera, pune também aqueles que são autónomos a pensar ou que entram no contraditório. O problema central é que há certas áreas em que tem que ser assim, não é? Não é possível ter forças armadas que não sejam hierárquicas e obedientes. Não funcionam, não funcionam. Quer dizer, embora houvesse espaço que não é disfuncional para o contraditório. Isto é, eu tenho que obedecer a uma ordem expressa que me dá o meu comandante, mas devia ter o direito de dizer: eu cumpro com certeza e vou cumprir eficazmente, estou em desacordo e vou apresentar por escrito as razões do meu desacordo. E isto não devia ser punido, isto devia ser aproveitado, mas não, mas não. Isto é considerado insubordinação, puta que o pariu, este gajo tem que ser posto na rua, tem que ser flexões e prisão e o caraças e tal. Portanto, não há interesse em ouvir a alternativa, não há interesse em ouvir quem está de baixo e que tem uma proposta diferente. Bom, no dia em que acaba o ensino, em que acaba o curso, em que acaba o liceu, em que acaba a especialização, o sistema está pronto para ser adaptado à máquina produtiva. O professor agora chama-se patrão. O professor agora chama-se chefe ao serviço do capital. E, portanto, ou ao serviço do Estado. Tudo isto é redundante, tudo isto é redundante. E, portanto, mais uma vez, não se gosta do contraditório. Porquê é que eu nunca fui uma pessoa do sistema? Porquê é que eu estive dentro do sistema, trabalhei com o sistema, e fiz bem em trabalhar, porque senão era apenas um filósofo e assim já não meti as mãos na massa. Fui político, fui autarca várias vezes e percebi isto, não é? E percebi que estávamos perante uma ditadura sistémica disfarçada de democracia. O rotativismo do centro é isso. Não pode haver alternativa. E, portanto, aqui a questão é: tudo o que for alternativo é suspeito e, no mínimo, punido. Como é que isto se combate? Não vai lá por reformismo, não vai. É preciso fazer implosões. Implosões. É preciso, mas pode-se começar, de alguma forma, step by step. Primeiro, a primeira coisa que é preciso é introduzir o contraditório. Foi o que eu fiz com os meus alunos. Peguei nos meus alunos e disse: os meus senhores, agora a pergunta é: justifique isto e justifique o contrário. Bom, sim, sim. Há duas posições, não é? A posição de que, vou inventar agora, o Benfica é o melhor clube de Portugal. Tem que justificar isto. Agora, o Porto é o melhor clube de Portugal. E agora, o Sporting é o melhor clube de Portugal. Justifique os três. O quê? Sim, sim. Justifique os três. Justifique os três. E isto obriga. E olha que eu vou avaliar as três respostas de acordo com aquilo que seria o exigível para um defensor de cada uma das respostas. Isto obriga a um esforço, sair da zona de conforto, sair da zona da repetição e ver o que é que há como alternativa e ver a realidade alternativa. Bom, depois é preciso estimular, portanto, isto chama-se desenvolver o contraditório a nível individual. Ou seja, eu valorizo o contraditório. Eu valorizo o contraditório. Depois é preciso institucionalizar esse valor do contraditório. Isto é, eu preciso de alguém que se oponha a mim. Quem é que inventou isto? A Igreja. A Santa Madre Igreja.
A Santa Madre Igreja criou o chamado Cardeal-Diabo. Sabem o que é isto? Eu vou explicar. Vamos canonizar um santo. Vamos canonizar um santo. E a maioria teria que provar que o santo tinha tido uma vida extraordinária, que não tinha nada de perverso na sua vida e que tinha até inclusivamente milagres feitos à sua custa e tudo. E depois era preciso um sujeito que estivesse a assumir convictamente o papel do contraditório, do cardeal-diabo, para deitar abaixo o santo. E depois quem julgava tinha exatamente a matéria de um lado e a matéria do outro. Estão a perceber? Valorizar o contraditório. A Santa Madre Igreja tem muitos anos e já sabe muito. Não é? Isto desapareceu. Enfim, ainda há, teoricamente, ainda há nos processos de canonização, mas não existe para mais nada, dá-me ideia. Bom, é preciso premiar o êxito individual. A egalité é o pior possível. O que é preciso são Ronaldos em todo o lado. Estão a perceber? Premiar os Ronaldos de todo o lado. Pessoas que, pelo seu mérito e pelo seu esforço, atingem níveis de excelência. E depois, finalmente, é preciso criar um ensino diferencial para os alunos de excelência. Isto é, se nós queremos aproveitar exatamente os valores da sociedade, temos que ir à procura das pérolas, que são raras, que nascem em todo o lado, que nascem até no Lumpen. Eu tive um aluno absolutamente excelente que veio da outra banda de uma família que vivia miseravelmente, acho que até em barracas, e eu puxei por ele. Lembro que tinha um cabelo lindo, uma cabeleira lisa, enorme e abundante. Eu, que sou careca, olhava para aquilo e dizia: olha, uns contam, outros contam pouco. Não sei o que é feito desse gajo. Esse tipo era absolutamente excepcional. Eu puxei por ele. Mas era pobrezinho, não me interessa. Quer dizer, nós temos que ir à procura das pérolas, estejam onde estiverem, e a eles dar-lhes um tratamento de excelência. E não é muito bom, é exatamente o contrário. O que é que o sistema faz agora? O sistema agora puxa para baixo. Vamos arranjar os deficientes e meter os deficientes sociais, os deficientes intelectuais em turmas mais ou menos médias, não é assim, para eles se sentirem bem. Não é? Temos o Sistema Geral de Ensino a puxar para baixo com os patetas e com os marginais pelo meio. É exatamente o contrário. Nós temos que ir à procura dos excelentes. Os outros têm o ensino, enfim, o que eles aguentam de ensino relativamente banal. Os outros, os excelentes, têm que ser pescados e tratados como excelentes. Que é o que faz os Estados Unidos, que é o que faz a Rússia, que é o que faz... Não há tratamento de égalité. Os gajos vão à Índia rapar os cérebros todos no fim dos mestrados e dos cursos todos, rapam-nos todos e levam-nos para o Silicon Valley, levam-nos para outro sítio e tratam-nos como príncipes e põem-nos em conjunto num sistema de elite. É por aí que vai o progresso, não é das massas, é das elites, meus senhores. Isto não é nada popular, pois não, mas é daqui que vem o progresso. O progresso vem assim, não vem de uma egalité de caca ao serviço do axioma do Sr. Rockefeller. É pena, se calhar, para muitos, mas é assim que é. Muito obrigado.